No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza o uso emergencial no país das vacinas contra a Covid-19 da farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, bem como da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan e pela chinesa Sinovac. Sem perder tempo e na intenção de capitalizar politicamente, governador de São Paulo, João Dória, aplica a primeira dose no país antes do início do Plano Nacional de Imunização em uma enfermeira que atua na linha de frente do combate à doença. O Ministério da Saúde promete questionar juridicamente a iniciativa do político do PSDB. Avião que iria à Índia buscar as doses da vacina da AstraZeneca é obrigado a deixar a missão pela não liberação por parte do governo indiano e volta a São Paulo para levar cilindros de oxigênio para o Amazonas. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 18 de janeiro do ano de 2021, no programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O Brasil finalmente tem uma vacina aprovada contra a Covid-19. Em um espetáculo midiático lamentável, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou ontem, em uma reunião transmitida em rede nacional, a utilização em caráter emergencial das vacinas desenvolvidas pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, e do imunizante produzido pelo Instituto Butantan, juntamente com a empresa chinesa Sinovac, a Coronavac. Os 5 diretores da Anvisa foram unânimes na aprovação das vacinas, com a ressalva de que o Instituto Butantan ainda teria de apresentar um termo de compromisso a ser publicado em diário oficial, prevendo o envio dos resultados sobre a imunogenicidade da Coronavac, conforme pedido da relatora dos pedidos, Meiruzi Freitas. No entanto, sem esperar o cumprimento da obrigatoriedade determinada pela agência, o governador de São Paulo, João Dória, garantiu a foto da primeira pessoa sendo imunizada no país. Trata-se da enfermeira negra Mônica Calazans, de 54 anos, moradora de Itaquera, na zona leste da capital paulista, que trabalha na linha de frente do combate ao novo coronavírus e portadora de comorbidades. Dória sai na frente de Bolsonaro na disputa pela presidência da República no ano que vem, aproveitando-se do negacionismo do governo federal. O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que disse que o Plano Nacional de Imunização começará na próxima quarta-feira, prometeu judicializar essa atitude do governador de São Paulo, já que, segundo ele, haveria um contrato de exclusividade entre o Butantan e o governo federal, que seria responsável por distribuir as vacinas para os estados, algo que Dória teria desrespeitado. O detalhe nessa história toda é que o político não tem qualquer mérito maior ao aplicar a primeira vacina. Ele fez o que qualquer outro gestor público minimamente responsável faria. Nada mais simbólico da tragédia que o país atravessa que o avião destinado a buscar as doses da vacina da AstraZeneca na Índia ser obrigado a voltar a São Paulo pela falta de negociação com as autoridades do país asiático, que se negaram a atender de imediato o pedido do governo federal para levar oxigênio ao Amazonas na tentativa de salvar pessoas de morrerem asfixiadas pela Covid-19, pelo fato de o país não ter feito como boa parte do mundo, que já está vacinando suas populações há mais de um mês. Aliás, esse discurso genocida da gestão Bolsonaro é ratificado por boa parte dos conselhos e entidades de representação de médicos no país.
Apenas depois de muita pressão dos profissionais de saúde, o Conselho Federal de Medicina, uma entre muitas entidades claramente bolsonaristas, publicou uma nota atestando o óbvio, se posicionando a favor da vacinação no Brasil. O silêncio ou a inação dos conselhos e federações, combinado à politização e o negacionismo à vacina, tem como resultado o cenário catastrófico que vemos hoje no Amazonas e, muito provavelmente, será visto em breve em outros estados da federação. Torçamos para que a ciência siga atropelando o negacionismo, para que rapidamente possamos ter toda a população brasileira imunizada e livre da Covid-19. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o escritor e professor de literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, João César de Castro Rocha. João César, bom dia. Bom dia, Anderson Gomes. É uma alegria grande voltar a dialogar com você e com os seus ouvintes. Muito obrigado por este convite. João, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no programa. Eu quero aproveitar para te desejar um feliz ano novo, de muita saúde e sorte nesse período difícil que a gente tem enfrentado. João, 2021 começou sem que o nosso país conseguisse superar toda a crise que 2020 nos trouxe em diversos setores, muito evidentemente por conta da pandemia, mas em especial graças à inépcia do governo federal. Eu gostaria primeiro que você abordasse aqui conosco, João, se esse início de ano tem correspondido às suas expectativas. Já dá para dizer qual é o rumo que o Brasil está tomando nessas pouco mais de 2 semanas de 2021? Mais uma vez, Anderson, eu agradeço muito por este novo convite. É um privilégio dialogar com você e com seus ouvintes. De igual modo, eu desejo para todos um 2021, na medida do possível, com muita saúde e muito feliz. E aproveito, Anderson, para pedir e para desejar a você, a Celeste Sintra, às suas famílias, a todos os ouvintes, que, por favor, nós todos tenhamos os cuidados necessários para enfrentar esta terrível segunda onda da Covid-19, que nós todos saibamos que se trata de uma doença muito séria, com grande grau de contágio, e que nenhum de nós se deixe levar pelas tolices que estão sendo difundidas pelo presidente e pela sua base. Ao dizê-lo, eu já principio a responder, Anderson. Infelizmente, 2021
começou exatamente como eu havia previsto na minha pesquisa realizada durante todo o ano de 2020. Isto é, o livro que eu estou publicando neste momento, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político, ele é estruturado em torno de um paradoxo. E o paradoxo, Anderson, precisamente explica a inépcia, a incúria, o colapso administrativo que você tão bem formulou na sua pergunta. Qual é o paradoxo, Anderson, que tanto ajuda a compreender a força do bolsonarismo quanto a ruína, o colapso do governo Bolsonaro? O paradoxo eu posso formulá-lo da seguinte forma. O bolsonarismo, ele depende da guerra cultural para manter as massas digitais em excitação permanente. A base bolsonarista precisa o tempo todo inventar novos inimigos para que da tensão surgida do ódio, do ressentimento, da intolerância, esta tensão reúne, agrega. Porque, Anderson, não nos enganemos, infelizmente na história da humanidade, o ódio é mais poderoso como elemento aglutinador do que o amor. Uma das nossas tarefas no Brasil é reverter este quadro, mas historicamente sempre tem sido assim. Agora, o problema, Anderson, é que se o bolsonarismo depende da guerra cultural, se a guerra cultural depende da invenção de inimigos em série que devem ser eliminados, e nos rituais de eliminação simbólica desses inimigos, a massa bolsonarista se reúne e se mantém unida em permanente mobilização, há um lado obscuro nesta equação, Anderson. O lado obscuro é que você não consegue administrar um país, você não consegue dar conta da complexidade de uma realidade como a brasileira, sem levar em consideração dados concretos e dados objetivos. É necessário que haja uma planificação, e não pode haver nenhuma planificação se você antes não considerar os dados objetivos da realidade. A guerra cultural bolsonarista não permite que esses dados sejam considerados, porque um instrumento mesmo da guerra cultural bolsonarista é o negacionismo. É o negacionismo da ciência, é o negacionismo da educação, é o negacionismo dos dados objetivos da realidade. Infelizmente, na atual crise da Covid, isto explodiu, porque a incapacidade completa de um planejamento mínimo do Ministério da Saúde salta aos olhos. Como é possível que o Ministério da Saúde não tenha realizado o estoque de algo tão básico como seringas para a aplicação do imunizante, para a aplicação da vacina? Ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde gasta uma energia enorme, produz vídeos, faz propaganda defendendo um tratamento precoce. O que é, do ponto de vista lógico, um absurdo. Simplesmente, se o Ministério da Saúde fizer como em todo o mundo está sendo feito, isto é, concentrar forças para a vacinação em massa, não será necessário tratamento algum, seja precoce, seja tardio, seja intensivo. O paradoxo, Anderson, é que ao mesmo tempo o êxito do bolsonarismo, isto é, o êxito da guerra cultural em manter a base bolsonarista permanentemente mobilizada, o êxito do bolsonarismo conduz necessariamente ao fracasso do governo Bolsonaro, porque sem planejamento, sem consideração de dados objetivos, não é possível governar. Nós estamos vendo isto, infelizmente, explodir diante dos nossos olhos com a crise da saúde. O que está acontecendo neste momento em Manaus, e aqui, Anderson, toda a nossa solidariedade à cidade de Manaus, toda a nossa solidariedade ao estado de Amazonas, todas as felicitações e os cumprimentos a tantos artistas, a tantas personalidades públicas que têm feito aquilo que o governo não é capaz de fazer: enviar balões de oxigênio para a cidade de Manaus e para o estado de Amazonas. Esta inépcia, Anderson, ela não é um evento, ela não é algo inesperado. A inépcia do governo Bolsonaro é diretamente realizada, é diretamente proporcional ao êxito do bolsonarismo, isto é, da guerra cultural. O prenúncio disto, Anderson, não pode ser nada bom. É o colapso administrativo da gestão pública e o consequente caos social.
Isto me preocupa muitíssimo e creio que nós precisamos estar atentos e fortes, porque certamente novas escaladas golpistas virão, como creio que falaremos daqui a pouco. Essa falta de capacidade e essa inaptidão do governo federal, João, muito tem a ver com a trajetória do Jair Bolsonaro. Em mais de 30 anos de vida pública, o ex-capitão só conseguiu algum destaque quando impunha seus discursos de ódio em defesa de regimes autoritários. É muito evidente que essa eleição do ex-capitão do Exército se deu por um componente antipolítica muito forte. Mas há alguma outra característica do Bolsonaro em que o brasileiro se reconheça, João? Ele espelha algo que seja marcante no nosso povo? Esta é uma pergunta muito difícil, mas por isso mesmo necessária. Eu vou tentar articular duas hipóteses que, na verdade, em relação ao diálogo que tivemos anteriormente, Anderson, são duas novidades que se encontram no livro que estou agora lançando. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para um segundo paradoxo, que creio ajudou a definir e a moldar o cenário político brasileiro contemporâneo. Eu me refiro às manifestações de junho de 2013. E se é verdade que nós não dispomos ainda de uma interpretação considerada consensual, aceita pelos mais diversos intérpretes, se nós não dispomos ainda de um conhecimento realmente detalhado dessas manifestações que, por isso, seguem sendo um tanto enigmáticas, creio, contudo, e eu aponto esta novidade no meu livro, que nós podemos apontar um paradoxo e uma consequência, e ambos definiram a eleição de Jair Messias Bolsonaro em 2018. O paradoxo você já mencionou na sua pergunta. É que, ao mesmo tempo, Anderson, nas manifestações de junho de 2013, que principiaram como uma manifestação contrária ao aumento da tarifa do transporte público, mas que muito rapidamente as manifestações se transformaram num autêntico arco-íris de reivindicações, porque falava-se de tudo, criticava-se tudo e, sobretudo, o sistema político e também os poderes executivo e judiciário. As manifestações se transformaram numa espécie de buraco negro em que tudo poderia ser assimilado porque havia uma orientação. A orientação era antissistêmica. Um dos segredos da campanha do Jair Messias Bolsonaro em 2018 é que ele conseguiu a proeza de ser o beneficiário deste sentimento antissistêmico. Justamente ele, que inicialmente foi militar, foi vereador no Rio de Janeiro durante 2 anos, depois teve sucessivos mandatos como deputado federal, ficou 28 anos em Brasília como deputado federal, levou 3 filhos para a carreira política, levou uma ex-mulher para a carreira política como vereadora, ou seja, o Jair Messias Bolsonaro, não somente ele próprio beneficiou-se de todos os privilégios e de todas as benesses do poder legislativo, como levou 3 filhos e uma ex-esposa. Portanto, se havia um candidato em 2018 que era profundamente identificado com o sistema, este candidato era Jair Messias Bolsonaro. Um dos segredos da sua campanha bem-sucedida é que ele conseguiu, pelo contrário, apresentar-se como sendo um candidato antissistêmico. O paradoxo é que, ao mesmo tempo em que houve, a partir das manifestações de junho de 2013, ao mesmo tempo em que houve uma rejeição da política tradicionalmente concebida como uma mediação entre cidadania e poder, ao mesmo tempo a política, compreendida como discussão apaixonada sobre os rumos da polis, tornou-se um elemento constitutivo do cotidiano brasileiro. É bem possível, Anderson, que os seus ouvintes não saibam hoje escalar a seleção nacional, mas certamente a maior parte dos seus ouvintes saberá que o Supremo Tribunal Federal é constituído por 11 ministros e é provável que uma parte considerável dos seus ouvintes saiba identificar qual ministro é garantista, qual ministro é punitivista. E em algumas votações decisivas, o público médio brasileiro antecipa votos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ao mesmo tempo, rejeita-se a política tradicionalmente concebida a partir das instituições
que realizam a mediação entre cidadania e poder, mas, ao mesmo tempo, a política, como discussão apaixonada sobre os rumos da polis, passa a dominar o nosso cotidiano. É isto que no livro eu proponho chamar de polis pós-política, com todas as consequências e complexidades que esta situação cria. A sua segunda pergunta é muito importante, mas é muito difícil. Quer dizer, o que haveria no Jair Messias Bolsonaro que nós poderíamos considerar como uma expressão do povo brasileiro? Em primeiro lugar, eu teria muito cuidado. Não podemos esquecer que este mesmo povo brasileiro, durante 4 pleitos presidenciais, votou no Partido dos Trabalhadores. Em 2 pleitos anteriores, votou no PSDB, votou no Fernando Henrique Cardoso. Portanto, não podemos considerar que a primeira vez que o povo brasileiro elege um candidato radical, de extrema-direita, intolerante, isto não nos permite dizer que o povo brasileiro seja intolerante, extremista e radical. É uma circunstância específica que deve ser compreendida e que falaremos dessas circunstâncias em outras perguntas, creio. Mas eu vou propor uma hipótese que está no meu livro. Eu proponho no meu livro, e também é uma novidade, Anderson, que o bolsonarismo antecedeu a figura do capitão. E certamente o bolsonarismo sucederá à queda, que me parece inevitável, de Jair Messias Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? Há um cientista político muito importante, o Renato Lessa, que publicou um ensaio recentemente, propondo a criação de uma figura, de um tipo ideal, o Homo Bolsonarus. O Homo Bolsonarus seria uma espécie de figura propriamente brasileira ou uma figura propriamente relacionada aos dilemas da formação social brasileira. E não podemos esquecer, Anderson, que nós somos um país que até 1888 manteve o regime da escravidão. O Brasil se formou como nação, sobretudo no segundo reinado de Dom Pedro II, desprezando mais da metade da sua população, porque o escravo, do ponto de vista jurídico, ele não é um cidadão, ele é privado da liberdade, ele é privado, Anderson, do seu próprio corpo, ele não tem direito ao próprio corpo, não há habeas corpus para um escravo. E o Brasil se formou com aproximadamente metade da sua população tendo negada o direito mais básico, o direito ao próprio corpo, o direito à liberdade. Isso teve como consequência, e já dizia Joaquim Nabuco em minha formação, numa passagem que foi retomada pelo Caetano Veloso, numa canção que teve muito êxito, dizia o Joaquim Nabuco que o Brasil seria por muito tempo determinado pela sombra da escravidão. Há 2 elementos fundamentais, Anderson: a violência cotidiana e um desprezo pelo outro, um desprezo por vezes quase vitimário em relação ao outro, aquele que não é do meu grupo, aquele que não é do meu círculo, aquele que não é o meu espelho. Esses 2 elementos, a violência no cotidiano e o desprezo pelo outro, que eu sou sempre capaz de eliminar, nem que seja simbolicamente, são 2 elementos muito fortes na formação social brasileira, e a figura do capitão Bolsonaro é exatamente isto, é a violência, é a intolerância, é o desprezo por tudo aquilo que não seja espelho. Mas vou repetir, Anderson, este mesmo povo votou 4 vezes, 2 vezes na Dilma Rousseff, 2 vezes no Luiz Inácio Lula da Silva, 2 vezes no Fernando Henrique Cardoso, que não são pessoas intolerantes, não são pessoas que tenham desprezo pelo outro, não possuem essa característica. Não devemos, pela eleição do Bolsonaro, condenar in totum o povo brasileiro. Eu tenho absoluta certeza que essa foi uma experiência histórica infeliz, mas que nós saberemos superá-la. Aproveitando essa referência que eu fiz à postura do presidente da República, João, eu quero abordar o lançamento do seu livro Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político, pela editora Caminhos, que acontece na próxima terça-feira, amanhã, de maneira virtual, através de uma live. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com você a respeito, mas parece que você acrescentou conteúdo a esse material, enriqueceu o livro com novas ideias, não é isso? Fala um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, João, sobre o livro, sobre essa atualização que você fez e também sobre o lançamento, por favor.
Mais uma vez, Anderson, muito obrigado pela oportunidade de apresentar o meu livro para os seus ouvintes. O livro, como eu já disse, se chama Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político. O título, Guerra Cultural, se refere à estratégia própria do governo Bolsonaro de criar permanentemente inimigos, de modo a manter a sua base em constante mobilização. A retórica do ódio é a linguagem que passou a dominar o cotidiano brasileiro numa polarização que tende a tornar o diálogo impossível. Pelo contrário, no lugar do diálogo, no lugar de uma ética do diálogo, surge a retórica do ódio. E nós vivemos isto no Brasil, Anderson, na campanha eleitoral de 2018, quando famílias se separaram, amigos de décadas deixaram de falar um com o outro, e ainda hoje no Brasil, em 2021, muitas vezes é quase impossível conseguir dialogar com as pessoas sem que muito rapidamente nós não sejamos adjetivados ou a conversa não se transforme numa autêntica batalha verbal. Não é verdade? Creio que todos os seus ouvintes têm esta experiência. Em relação à pesquisa que eu realizei durante todo o ano de 2020 e sobre a qual eu dei muitas entrevistas, há aspectos realmente inéditos no livro que agora vai sair. Em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar um ponto que eu acho que é bem importante, que é a análise da estrutura do bolsonarismo como sendo uma estrutura intrinsecamente golpista. Neste sentido, no livro, eu reconstruo com detalhes o que eu chamo a tentativa de golpe que ocorreu no Brasil nos meses de abril e maio de 2020. E eu elenco uma série de fatos cujo encadeamento indica que o bolsonarismo tentou dominar o governo Bolsonaro. E é muito importante diferenciar os dois termos. Bolsonarismo é propriamente a guerra cultural e a retórica do ódio. Governo Bolsonaro é precisamente aquilo que nós ainda hoje não sabemos o que é, precisamente porque, dado o êxito do bolsonarismo, o governo não consegue se estabelecer de todo. Essa é uma novidade, creio que é importante do livro, essa análise minuciosa da tentativa de golpe em abril e maio de 2020, e essa análise que eu faço, Anderson, não é uma análise episódica, anedótica, não é uma caricatura, pelo contrário, é uma caracterização da estrutura do bolsonarismo, o que me permite sugerir que novas tentativas golpistas virão, sobretudo agora em 2021, sobretudo no primeiro semestre deste ano, porque muito provavelmente, e digamos sempre, infelizmente, o fracasso administrativo do governo Bolsonaro tenderá a se tornar cada vez mais evidente com o avanço das consequências terríveis da atual crise mundial de saúde. E aqui, Anderson, uma observação importante. Qualquer pessoa que seja intelectualmente honesta, em nenhuma circunstância culpará um governo pela crise da saúde. Esta atual crise da saúde causada pela doença, causada pela Covid-19, não é responsabilidade do governo Bolsonaro. Seria uma irresponsabilidade dizê-lo. Agora sim, a maneira pela qual o governo Bolsonaro enfrenta a Covid-19 é uma maneira pautada, sobretudo, no negacionismo da doença, no negacionismo da ciência, e em lugar do enfrentamento com o mínimo de bom senso e de sensatez, sempre o que há é o predomínio de notícias falsas e de narrativas cuja finalidade é sempre manter a base mobilizada. Por exemplo, agora o governo está gastando muito dinheiro, está investindo muito tempo e energia na falácia do tratamento precoce, quando nós sabemos que o que realmente importa agora é a vacinação em massa. Então, essa é uma característica que eu creio que eu mostro de maneira muito clara no meu livro como uma novidade, é que a estrutura mesma da guerra cultural, ela possibilita uma mobilização inédita e sempre permanente, mas ela não permite que o governo chegue a se estruturar. E este me parece que é o verdadeiro problema da atual situação brasileira.
No livro, em 2 ou 3 capítulos, em diferentes momentos eu faço uma análise cuidadosa desse paradoxo e espero, Anderson, que ao mostrá-lo de maneira a mais explícita possível, eu espero que aqueles que continuam apoiando fanaticamente o presidente Bolsonaro, que comece a compreender os dilemas e as encruzilhadas a que seremos levados, dada o privilégio absoluto da guerra cultural. No texto de divulgação do livro, João, você diz que, abre aspas, o bolsonarismo implica uma visão de mundo bélica, expressa numa linguagem específica, a retórica do ódio e codificada numa estrutura de pensamento coesa, composta por labirínticas teorias conspiratórias, fecha aspas. Eu te perguntei anteriormente em relação a uma característica do Bolsonaro em que o brasileiro se reconhece. Agora eu queria que você dissesse aqui pra gente, dentro desse discurso do presidente da República, o que faz com que tanta gente adira aos seus argumentos, João? É apenas essa coesão de pensamento que você cita no texto? O Bolsonaro tem uma capacidade de aceitação muito grande na nossa sociedade. Isso é uma das funções da retórica neofascista, a capacidade de adesão das massas? Anderson, esta é outra pergunta muito difícil para a qual ninguém dispõe de resposta conclusiva. Eu propus no livro uma hipótese, a partir da criação de 2 conceitos, massas digitais e analfabetismo ideológico. Aliás, um dos esforços que eu desenvolvi no livro foi de criação de linguagem, de modo a tentar entender o agônico cenário contemporâneo. E há uma série de conceitos novos que eu propus. Já tratamos da ideia de polis pós-política. Tratemos agora dos 2 conceitos de massas digitais e analfabetismo ideológico, porque eu creio que esses 2 conceitos ajudam a iluminar a sua pergunta. Vejamos. Massas digitais representam a emergência no cenário contemporâneo de um novo agente político, que utiliza uma ágora, que não é mais a ágora física das praças e das ruas, mas é a ágora virtual do universo digital e das redes sociais. A emergência das massas digitais como agente político tem sido a principal responsável pelo colapso do modelo da democracia representativa. Mas, Anderson, isso já aconteceu na história. Na década de 1920 e 1930, com a emergência das massas urbanas como agentes políticos, de igual forma, as massas urbanas provocaram um colapso, na época, do modelo da democracia liberal. Em alguma medida, o surgimento de totalitarismos de direita e de esquerda são incompreensíveis se nós não levarmos em consideração de que forma a emergência das massas urbanas tornou o modelo da democracia liberal um modelo ultrapassado. De igual modo, na década de 1920 e 1930, novos meios de comunicação foram fundamentais para a instabilidade produzida no sistema político da época, sobretudo o rádio e o cinema. Nós precisamos encontrar formas de lidar com a emergência deste novo ator político, as massas digitais, e deste meio, o meio digital, as redes sociais, que possuem um tempo que é dominado pela vertigem e pela celeridade. Pela primeira vez, Anderson, na história da humanidade, o meio digital permitiu uma simultaneidade com a qual ainda não sabemos lidar. É que hoje em dia um fato acontece, é transmitido o fato no momento mesmo em que ele está ocorrendo. Esta transmissão, por sua vez, encontra uma recepção que acompanha o fato no instante mesmo da sua ocorrência. Esta simultaneidade entre fato, transmissão do fato, interpretação do fato e reação a este fato tem levado as democracias representativas a um colapso, porque toda forma institucional, um partido político, uma corte de justiça, um congresso, todas as formas institucionais exigem uma defasagem temporal, uma passagem de tempo entre a proposta de uma lei, a sua leitura,
a sua reflexão, a sua discussão, a sua aprovação ou a sua rejeição. Toda forma institucional exige um tempo que é dominado tanto pela ação quanto e, sobretudo, pela pausa. O tempo das redes sociais é um tempo sem pausa, é um tempo da pura ação. As massas digitais exigem a ação o tempo todo. Agora, Anderson, transfira este dilema para o mundo da informação e do conhecimento, recordando sempre que excesso de informação não é conhecimento. Conhecimento é informação processada, assimilada, digerida. Conhecimento é informação assimilada, pausa, isto é, tempo necessário para a sua assimilação, para a sua compreensão. Em alguma medida, as massas digitais e a vertigem do tempo das redes sociais tendem a criar o que eu chamo de analfabetismo ideológico, que é um conceito novo que eu proponho e que eu creio que ajuda a compreender a adesão das massas bolsonaristas ao discurso do Bolsonaro, independentemente do sentido do que ele diz ou independentemente da óbvia falsidade das suas afirmações. Mas como assim? Veja, Anderson, a minha ideia é a seguinte. Todos nós sabemos o que é o analfabetismo funcional. É quando uma pessoa, embora saiba decodificar o alfabeto, saiba, portanto, ler o que está escrito numa frase ou num texto, no entanto, há uma precariedade muito grande na compreensão daquilo que está escrito, e o analfabeto funcional é alguém que, embora saiba ler, saiba escrever e assinar o próprio nome, não é capaz de compreender textos complexos, não é capaz de inteligir em profundidade a informação que recebe. Nós todos conhecemos este conceito. Eu estou propondo que o analfabetismo ideológico é muito mais perigoso do que o analfabetismo funcional, porque o analfabetismo ideológico não implica que a pessoa não consiga ler textos complexos. Pelo contrário, nós temos hoje no Brasil uma quantidade enorme de analfabetos ideológicos que se expressam muito bem, têm excelente oratória, possuem uma formação sólida, são inteligentes, são capazes de decodificar textos os mais complexos e, no entanto, e aqui vem a definição de analfabetismo ideológico, reduzem o mundo a um espelho das suas próprias convicções políticas. Qualquer informação a que tenham acesso, não importa a quantidade ou o volume das informações, essas pessoas sempre reduzem a realidade, o texto, as informações, a um pálido reflexo das suas confirmações anteriores. Tudo é uma confirmação do seu conhecimento prévio. Tudo é uma confirmação das suas convicções políticas. O analfabetismo ideológico cria um sistema de crenças. E quando você está trabalhando com um sistema de crenças, Anderson, a racionalidade, o fato, a objetividade não tem mais lugar. Apenas o que domina é o desejo de reforçar aquilo no qual já se acredita. Em boa medida, o apoio que permanece ao Jair Messias Bolsonaro é fruto desta condição própria da sociedade brasileira contemporânea, mas que também é um dilema mundial. É o surgimento das massas digitais e o correspondente analfabetismo ideológico que caracteriza o que se chama tecnicamente de viés de confirmação. Vale dizer, eu apenas busco as notícias, eu apenas me acerco de informações que confirmam aquilo no qual eu já creio. Me parece, Anderson, que essa é uma contribuição talvez importante no meu livro, são os dois conceitos, massas digitais e analfabetismo ideológico, como uma forma de compreender a razão pela qual, no mundo inteiro, mas sobretudo no Brasil, os discursos, obviamente baseados em notícias falsas, em teorias conspiratórias, ainda assim produzem uma fidelidade e conseguem uma adesão, por vezes irrestrita, das suas bases de apoio. Agora, você enxerga a capacidade das nossas esquerdas em rivalizar com essa capilaridade do discurso do Jair Bolsonaro, João? O que é que falta nos políticos ditos progressistas para que a população passe a se reconhecer neles? Anderson, neste ponto, creio que nós vamos ter que fugir da polarização. Se o governo Bolsonaro representa
a chegada ao poder da extrema-direita, me parece que a melhor resposta de que dispomos não é a oposição simples entre esquerda, que seria uma alternativa ao atual governo, e o próprio Bolsonaro representando a extrema-direita. Creio que em 2022 nós precisaremos de uma aliança que envolva partidos de centro-esquerda e que este partido, ou uma coligação de partidos de centro-esquerda, que esta coligação seja capaz de atrair políticos de centro-direita e políticos do centro. Somente este amplo espectro será capaz, me parece, de derrotar o Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro certamente espera. A expectativa do Bolsonaro é que haja precisamente uma candidatura à esquerda, porque para ele será muito mais fácil contrapor-se a uma candidatura à esquerda, porque ele se apresentará como a única alternativa possível e isto servirá como uma espécie de desculpa para todo o desgoverno que ele vem exercendo desde 1 de janeiro de 2019. Agora, Anderson, lembremos algo muito importante. Quando o PT chegou ao poder, um movimento similar foi esboçado. Antes de chegar ao Palácio do Planalto, o Lula publicou na Folha de São Paulo uma famosa Carta aos Brasileiros, que era uma espécie de ponte que ele lançava para a centro-direita, para o centro e para posições que nós poderíamos chamar de social-democratas à época. O vice-presidente do Lula foi um político que era um empresário muito bem sucedido do Partido Liberal, o José de Alencar. Para o Banco Central, o Lula literalmente chamou o Meirelles. Isto é, o governo do PT, pelo menos nos 2 mandatos iniciais do Lula e mesmo no primeiro mandato da Dilma Rousseff, o governo do PT não foi um governo de esquerda, como o Jair Messias Bolsonaro tenta pintar. Foi um governo de uma ampla coalizão. Me parece que esta será a melhor oportunidade em 2022. Se nós insistirmos numa oposição maniqueísta, se nós insistirmos numa oposição entre a extrema-direita, representada pelo Bolsonaro, e uma oposição exclusivamente à esquerda, as condições para a reeleição do Jair Messias Bolsonaro terão sido muito melhoradas. O que nós precisamos é de uma coalizão mais ampla, de preferência com hegemonia de um partido ou de um projeto de centro-esquerda. Nesse seu livro, João, e a nossa produtora Celeste Sintra pontua muito bem, um dos novos capítulos diz respeito ao que será o amanhã. Em uma realidade em que líderes neofascistas tentam se afirmar, tivemos aí aquela tentativa de golpe do Donald Trump lá nos Estados Unidos, a extrema-direita segue ganhando destaque, com crises econômicas e sociais cada vez mais latentes em todo o mundo. O que você espera dos próximos anos, João? Os valores genuinamente humanistas podem prevalecer diante de tanto desamor, tantos discursos egóicos? Anderson, o livro tem um pós-scriptum que eu terminei no dia 31 de dezembro de 2020. E ele se chama O que será o amanhã? Porque de fato é uma homenagem ao fantástico samba-enredo de João Sérgio, O Amanhã, que todos conhecem. O samba-enredo começa dizendo: como será o amanhã? Responda quem puder. Não que eu possa, mas eu esbocei uma resposta. E ela teve como base a análise da escalada golpista do Donald Trump, que passou praticamente mais de um mês, quase 2 meses, negando a sua derrota no pleito presidencial. E nós sabemos que ele foi derrotado. E foi derrotado em boa medida pelo seu negacionismo inicial da crise da Covid-19. A forma inicial com que Donald Trump tratou a pandemia, o número absurdo de mortos nos Estados Unidos, que agora supera 300 mil mortos. No Brasil, nós estamos nos aproximando de 210 mil mortos como resultado da Covid-19. O negacionismo do Donald Trump foi fundamental para a sua derrota nas eleições. E o negacionismo do Donald Trump, do processo eleitoral, foi fundamental para uma vitória
inesperada dos democratas no Senado. Pela primeira vez na história, um estado sulista como a Geórgia elegeu 2 senadores democratas, o que não teria acontecido se o Donald Trump não tivesse passado praticamente 2 meses negando a lisura e a legitimidade da vitória de Joe Biden. O que eu concluo disso? Antes, me permita dizer, com um certo bom humor, que no dia 6 de janeiro, quando houve a invasão do Capitólio, eu e os meus editores passamos o dia inteiro diante da televisão acompanhando o desdobramento dos fatos. Porque se por acaso o golpe tivesse triunfado, eu precisaria jogar fora o livro, Anderson, porque eu digo com todas as palavras no pós-escrito, a ridícula tentativa golpista de Donald Trump fracassará. E por quê? Ora, o governo do Donald Trump, assim como o governo do Jair Messias Bolsonaro, são governos que têm como fundamento básico a produção contínua de notícias falsas, de fatos alternativos, que são muito poderosos para a criação de narrativas polarizadoras. Polarização essa que mantém a base de apoio desses populistas de extrema direita, como você muito bem disse, neofascistas, mantém a base de apoio permanentemente mobilizada. Para isto, a polarização é indispensável. Para isto, notícias falsas e fatos alternativos são o ar que se respira. Somente eles permitem criar o tempo todo narrativas polarizadoras. Mas, Anderson, desta forma, pode-se ganhar eleições, porque você pode, no período eleitoral, que é um período limitado de tempo, 1, 2 meses de campanha, você pode basear este período num puro impulso destruidor do adversário. Mas você não pode governar durante 4 anos sem ter uma proposta construtiva, sem ter uma visão de país a oferecer. Isto, Trump e Bolsonaro não possuem. Eles são muito bons em destruir, em desconstruir a imagem do outro, mas eles não têm capacidade de propor um projeto comum. Sem isto, não há país possível. A análise, então, que eu fazia da escalada golpista do Trump, eu partia do princípio que se fatos alternativos e notícias falsas são muito poderosos para a criação de narrativas polarizadoras, que, no entanto, se o sistema judiciário se mantiver autônomo, se o poder legislativo mantiver a sua independência, que esses fatos alternativos, que as notícias falsas, numa corte de justiça, diante de um juiz autônomo, não significam nada, porque eles não têm base fática, eles não têm relação concreta com a realidade objetiva. Os advogados do Trump, nas entrevistas de televisão, desenvolviam teorias conspiratórias absolutamente alucinadas. Quando esses mesmos advogados estavam diante de juízes, eles não repetiam essas teorias conspiratórias, porque isto é crime, um advogado apresentar uma causa com base em notícias falsas ou em fatos que ele sabe não serem verdadeiros. Portanto, mais de 60 ações protocoladas pelos advogados do Trump foram rejeitadas por todos os juízes em muitos estados cujos governantes são republicanos, cujos juízes foram nomeados pelo Donald Trump. A Suprema Corte americana rejeitou a ação inconstitucional do estado do Texas, porque o estado do Texas queria questionar a eleição em outros estados, o que é um absurdo completo, que apenas foi feito para fornecer munição para essas narrativas polarizadoras. Aqui, Anderson, creio, há uma lição importantíssima para o cenário brasileiro. Esqueçamos as disputas narrativas. Deixemos o Jair Messias Bolsonaro mentir, como quem está apenas respirando, o que, aliás, ele não consegue assegurar para muitos brasileiros. Deixemos de rebater cada uma das afirmações do Jair Messias Bolsonaro. Deixemos de disputar narrativas com seus apoiadores. Desenvolvamos linguagem nova e, sobretudo, precisamos criar um canal de comunicação com a sociedade, um canal objetivo, um canal que mostre da maneira mais clara possível que o êxito do bolsonarismo implica o colapso do governo Bolsonaro, que o colapso do governo Bolsonaro é o caos social.
Mostremos que o Ministério da Educação é o ministério que é o bunker da guerra cultural e, ao mesmo tempo, é o ministério que apresenta hoje a menor execução orçamentária da história. Mostremos que o Ministério da Saúde não é capaz sequer de comprar seringas, que, tendo sido avisado da possível crise da falta de oxigênio em Manaus e em todo o estado de Amazonas, envia para o governo do estado de Amazonas um memorando datado do dia 8 de janeiro de 2021, exigindo tratamento precoce, em lugar de fornecer o necessário, o mais necessário, isto é, oxigênio. Mostremos para a sociedade brasileira que as narrativas com base em fatos alternativos e notícias falsas, essas narrativas podem ser poderosas nas redes sociais, mas que existe realidade, existe mundo, há estados, há brasileiros, há brasileiras. Nós precisamos de um projeto para o país. Projeto para o país implica necessariamente a consideração de dados objetivos. Para concluir, Anderson, o governo Bolsonaro realizou uma proposta que é de fato indecente. Ele retiraria os fundos destinados ao censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os fundos seriam retirados do censo para serem alocados na defesa. Anderson, mais do que uma metáfora, isto é uma metonímia, vale dizer, um próprio retrato acabado do fracasso do governo Bolsonaro. Um governo que não deseja ter um censo realizado da melhor maneira possível é um governo que não se preocupa com os dados objetivos da realidade. E não se preocupa com os dados objetivos da realidade porque gasta muito tempo e energia com propaganda e, sobretudo, com a guerra cultural. A lição que temos que derivar do fracasso da tentativa golpista do Donald Trump é que nós temos o 2021 inteiro, 2022 inteiro, para mostrar de maneira objetiva para a sociedade brasileira, de forma serena, sem polarizações acéfalas, sem intolerâncias absurdas. Nós dispomos de 23 meses agora, Anderson. Nós dispomos de 23 meses para mostrar à sociedade brasileira o colapso do governo Bolsonaro e que o colapso do governo Bolsonaro ele é diretamente proporcional ao êxito do bolsonarismo. Vale dizer, a guerra cultural triunfa, mas o país naufraga. Para que o país não naufrague, nós precisamos convencer a sociedade e, sobretudo, precisamos dialogar com aqueles que ainda apoiam o governo Bolsonaro e precisamos mostrar, vou repetir, de maneira objetiva e serena, que o que nós precisamos não é erigir muros, nós precisamos estabelecer pontes, nós precisamos criar diálogo contra a retórica do ódio, que somente vê no outro um adversário que deve ser eliminado como se fosse um inimigo. Nós precisamos finalmente retornar à ética do diálogo, que vê no outro não um adversário, mas alguém cuja diferença enriquece a minha vida, porque amplia o meu horizonte. Este é o meu desejo, Anderson, para o Brasil em 2021 e 2022. Por isto, eu passei o ano inteiro de 2020 escrevendo um ensaio, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político. João, eu quero novamente te agradecer por esse diálogo aqui conosco no programa. Quero te desejar mais uma vez um feliz ano novo. Também te desejo um bom dia de trabalho, que o seu livro tenha um ótimo lançamento amanhã e deixo aqui também o meu abraço. Mais uma vez, Anderson, muito obrigado pelo privilégio de dialogar com você, com seus ouvintes. Também desejo a todos nós um 2021 com muita saúde, com muita felicidade e, sobretudo, quero concluir com uma esperança. A esperança de que saberemos voltar a construir um país que tenha como base a fraternidade e a tolerância. Para isto, repito, precisamos desesperadamente retornar à ética do diálogo. É possível, tenho certeza. Conversamos aqui com o escritor e professor de literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, João César de Castro Rocha. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Bernardo Kocher, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos amigos do Faixa Livre. Bernardo, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no programa. Bernardo, estamos a 2 dias da tão aguardada e conturbada posse do Joe Biden lá nos Estados Unidos, depois de 4 anos de um mandato repleto de polêmicas do Donald Trump. Você acha que o que deve ficar é essa imagem final que o presidente criou, de uma figura que tentou aplicar um golpe na democracia? O que nós podemos destacar nesses 48 meses do magnata à frente da maior potência imperialista do mundo? Qual é o legado da gestão Trump, Bernardo? Bem, um balanço desses 4 anos de mandato de Donald Trump nos leva realmente à necessária reflexão do que ele representou, porque ele não foi um típico governante republicano. Ele tentou ser um elemento que, estando dentro do Partido Republicano, e aqui lembremos que ele também já foi filiado ao Partido Democrata e saiu, ele tentou ser um indivíduo além, acima, porém, do partido, né? Não exatamente um militante partidário. Isso tem alguma significação. Eu creio que isso representa a expressão mais fidedigna da crise da democracia ocidental, essa democracia que nós vivemos. Isso porque a democracia ela foi desenvolvida por N forças sociais desde o século XVII, quando a burguesia inglesa tomou o poder e dividiu o poder, manteve a nobreza. Depois da Revolução Francesa, por inúmeros caminhos, inúmeros percalços, eliminou a nobreza e acabou construindo um regime político excludente da classe trabalhadora, e depois a classe trabalhadora lutando por direitos sociais que incluíam a própria democracia. E eu diria que após a Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, esse modelo de democracia que nós vivemos, não só institucional, mas também a nível mental, aquilo que a gente entende ser a democracia, surgiu após a Segunda Guerra Mundial, onde partidos de centro-esquerda e centro-direita se revezariam no poder, não necessariamente 2 partidos, como nos Estados Unidos, mas, enfim, partidos. O voto feminino foi generalizado, foi universalizado, e também os direitos sociais foram estabelecidos de forma muito definitiva dentro do welfare state. Esse sistema, essa democracia, contrastando com o comunismo, o totalitarismo da União Soviética, como se dizia à época, e foi desenvolvido esse quadro conceitual, essa categoria, o totalitarismo, pelas democracias ocidentais, para criticar o comunismo da União Soviética e do bloco socialista e dos países que estavam indo nessa direção. Esse sistema democrático ele funcionou durante cerca de 30 anos, enquanto a economia capitalista crescia sob a ótica do welfare state. Bem, lá pelos anos 70 já começou a ter problemas. O crescimento econômico não tinha, muito expressivo, a inflação, e às vezes tinha queda do crescimento econômico com subida da inflação, o que se chamava de estagflação, rebeldia operária, o sistema produtivo fordista, que estava dentro desse welfare state, começou a sofrer concorrência de novos modos de produção industrial que foram desenvolvidos no Japão, no Oriente. Enfim, toda essa problemática nos coloca uma grande questão para entender o Donald Trump. São 40 anos de crise da democracia, é mais tempo do que o próprio funcionamento virtuoso dessa democracia, né? Desde 79 eu estabeleço assim. Então, desde 79, os partidos sociais-democratas, os partidos socialistas, os partidos trabalhistas não conseguem executar um programa de centro-esquerda, de esquerda moderada, reformista, de administrar o capitalismo e atender às necessidades da classe trabalhadora. Então, os partidos de esquerda migraram os seus programas e as suas práticas de políticas públicas em direção à direita, né? E isso daí acabou minando um pouco os fundamentos da democracia ocidental. Só que, a partir da crise de 2008,
mesmo esse novo contexto econômico, político, social, de políticas públicas, também colapsou. Então, o colapso também agora é dos partidos de direita, né? Os partidos de direita também não conseguem fazer a economia crescer, era a promessa em 79, deixa o mercado falar, deixa as forças de mercado regular a economia. Então, nesse sentido, Donald Trump tenta ir mais à direita do que a direita republicana tradicional. E é nesse ambiente de tentar construir um ambiente político, ideológico, de crítica contundente à democracia, que ele se instalou no poder, utilizando os próprios mecanismos democráticos. Ficou 4 anos no poder. Praticou tudo aquilo que ele queria, guerra comercial com a China, que colocou alguns empregos dentro do mercado americano, mas não foi capaz de enfrentar a competição econômica com a China. Então, o ventriloquismo do Donald Trump, né, o histrionismo, é um pouco produto disso, tentar levar no discurso, na retórica, a dificuldade de enfrentar problemas concretos, porque a saída à direita, né, do Partido Republicano e da direita universal, poderíamos tranquilamente fazer a mesma análise, né, adaptada aos demais países que têm a democracia. Isso não deu muito certo, aí veio a pandemia. Então, a pandemia acabou por destruir a imagem dele, mas, contraditoriamente, ele teve 70 milhões de votos, ele não saiu do poder escorraçado pelo eleitor, ele sofreu uma derrota, e ele não tem muito estofo de administrar essa derrota. Então, ele criou um caldeirão de água quente para jogar em cima das instituições na tentativa de melar, como se diz na linguagem popular, melar o jogo e pegar a bola do juiz e voltar para o campo para comemorar um gol que ele não fez. Então, nós vivemos uma situação que eu poderia sinteticamente chamar de crise da crise, né? E ele introduziu a crise da crise como uma nova crise, que foi a tentativa de invasão do Capitólio, que foi um pequeno desastre, né? Não tinha nenhum projeto político ali, o que fazer com a invasão. Ele simplesmente queria alterar a regra do jogo, com o jogo em funcionamento, já sabendo que não ia ganhar. Então, mostra que essa vertente política foi incapaz de criar, foi incapaz de superar aquilo que ele fazia críticas. Criou mais um problema e, ao mesmo tempo, não resolveu os problemas que existiam, né? O que vai se colocar agora, nós vamos conversar um pouco nas outras perguntas, é um novo governo democrata. E aí a interrogação, esse governo democrata vai retomar a perspectiva do pré-1979? É disso que a gente vai conversar um pouco mais abaixo. Para o dia da posse, Bernardo, alguns admiradores do atual presidente estão preparando protestos armados, de acordo com investigações do FBI. O próprio Donald Trump pediu aos seus apoiadores que acalmassem os ânimos. Está sendo preparado o maior esquema de segurança da história para a posse de um presidente estadunidense, Bernardo. Você ainda espera alguma surpresa no próximo dia 20? É possível que haja uma nova tentativa de insurreição, talvez um atentado contra o Joe Biden? A mídia tem apontado uma certa preocupação das autoridades de segurança e políticas norte-americanas, da mídia, com uma nova investida, né, dessa massa, dessa turba de extrema-direita no dia da posse. É muito difícil a gente prever qual vai ser o estado de espírito deles, mas a brecha que eles encontraram no dia 6 de janeiro foi fechada. Certamente a mesma coisa não ocorrerá. Um segundo aspecto a gente ser considerado nessa sua pergunta, Anderson, é o fato de que o Donald Trump incentivou os manifestantes a se dirigirem ao Capitólio. Ele parte desse grande processo, diria até desse grande crime, né? Mas ele não tinha um projeto. Ele tinha um projeto para invadir, para, como eu falei na pergunta anterior, para melar o jogo. Mas o que fazer?
né? E fazer lá e ganhar quando ele não ganhou, criar um impasse, né? Insustentável, um impasse profundo. Isso não é projeto, né? Vê-se que as forças estabelecidas, o mainstream político, militar, intelectual, tiraram ele da tomada da parede. Ele parou de falar, ele não fala mais nada, ninguém vai lá ouvi-lo. Só no dia 6 de janeiro. Desde o fim da eleição, ele não é mais ouvido. No dia 6 de janeiro, ele chamou a si a responsabilidade, apareceu num discurso e depois sumiu, não tem mais nada para falar. Então, eu creio que vai ser um clima de tensão, com alguma expectativa, mas esse grupo que já está sendo caçado, preso, processado, sofrendo sanções pelas atitudes dele, pelas instituições americanas, eles não têm grande articulação que não a internet, que não o WhatsApp, os meios de comunicação que têm sido criados na última década. Eu acho que não tem muito gás e nem muito espaço para eles avançarem, a não ser que queiram cometer mais um crime, mais um suicídio político, enfim, a ver, não há condições de, no momento, prever, mas eu acho que a segurança americana é um capital político do Estado americano imenso, não vão facilitar a vida, né, desses militantes. Bernardo, a Câmara aprovou na última semana o impeachment do Donald Trump, que ainda precisa passar pelos senadores. Essa aprovação contou com votos de alguns parlamentares do próprio Partido Republicano, inclusive. A grande questão é que, independentemente do debate político, o Trump pode ser acusado criminalmente de invocar aquela insurreição no Capitólio no dia 6. Como é que se daria esse tipo de análise, Bernardo? Ele seria julgado por uma instância menor da justiça estadunidense pelo fato de não ser mais um presidente? E você crê que ele possa vir a ser condenado por conta daquele episódio? O que está ocorrendo nos Estados Unidos, em termos políticos e jurídicos, é inusitado, nunca ocorreu antes. Então, certamente, o sistema legal não tem previsão para abarcar esse tipo de conduta. A decisão de tudo que vai ocorrer com o Donald Trump, que é o alvo dessa investigação, é uma decisão política, não necessariamente política partidária, muito embora tenha que se considerar os partidos. Os democratas querem exterminar o Donald Trump. Então, a solução já tá dada, mas eles não têm votos suficientes para aprovar impeachment e vão ter barreiras legais muito claras. Então, a solução para isso é o que vai ocorrer com o Partido Republicano. Vai ser um grande termômetro da vida política americana, nesse início do mandato do presidente Biden. O que os republicanos querem fazer? Eles vão aceitar a proposta de aumento de gastos públicos, de um certo keynesianismo que está se desenhando no cenário internacional como solução para os problemas trazidos com a crise sanitária da Covid-19, ou eles vão novamente se confrontar, se repactuar, recusar a participar desse tipo de política. Aí se for essa a solução, o Donald Trump é um caminho e vai ser preservado. Então, a gente tem que ver o que os republicanos, na sua vida política interna do partido, como é que eles vão lidar com isso. Se a máquina republicana, que prefere preservar as estruturas e aceitar essa, digamos, humilhação de políticas keynesianas de volta, assim, à torta direito, como parece que Biden vai apontar nessa direção, o Trump corre sério risco de ser eliminado da vida política, porque o impeachment dele, mesmo após o fim do mandato, acho que é uma condenação política, de tal forma que uma das sanções é a perda da possibilidade de eleição. Então, todo o segredo do que vai ocorrer não se encontra com os democratas, se encontra com os republicanos, e da vida política de uma forma geral. E eu diria que depende um pouco também do sucesso ou fracasso das políticas democratas, que se houver fracasso da política democrata, essa massa de eleitores desencantados pode abastecer
a bomba de gasolina dos republicanos e, dentro dos republicanos, os trumpistas. Então, temos que aguardar aí o desenlace da crise econômica para entender um pouco mais de como a vida política americana vai se comportar nos próximos anos. Em um país que tem o bipartidarismo como marca, Bernardo, a política dos Estados Unidos corre risco com esse enfraquecimento profundo dos republicanos? Você acredita que possa haver uma espécie de dinastia dos democratas pelos próximos anos? Essa pergunta, Anderson, é muito interessante, muito pertinente, principalmente se nós analisarmos a vida política norte-americana nos últimos 2 séculos, ou seja, se analisarmos um ponto de vista histórico. Está estabelecido o bipartidarismo, né, na política americana, quase que como uma lei da natureza, né? O sol nasce todo dia e os partidos nos Estados Unidos são 2. Eu diria que é um pouco essa brincadeira que podemos fazer com a situação política dos Estados Unidos. Mas isso tem uma história, né? Uma história de predominância de algumas décadas de algum partido e de outras décadas de outro partido. Então, vamos retomar a partir, se não me engano, 1893, com a ascensão da presidência de McKinley, né? Eram republicanos. Os republicanos se tornaram isso que nós temos como republicano, de direita, a favor do capital, a favor do imperialismo americano, com o presidente McKinley. Né? E essa hegemonia republicana, mesmo havendo presidentes não republicanos no poder, mas as ideias, a tônica, as amarras mais gerais que o presidente age eram oriundas do republicanismo, que foi vitorioso, como eu falei, de 1895 até 1929. Ali foi uma era republicana. Temos aí o presidente Woodrow Wilson, que era um democrata, era bem diferente dos republicanos, tentou mudar o eixo da política americana, teve alguns sucessos, teve muitos fracassos, inclusive, né? Mas em 29, a crise de 29 mudou o eixo, a necessidade da intervenção do Estado da economia, o surgimento do keynesianismo, o desenvolvimento de políticas públicas que ganharam o nome de keynesianas, com o New Deal americano, né, da política do Franklin Delano Roosevelt, que ficou 4 mandatos no poder e depois proibiram isso, só 2, um mandato mais a reeleição, criaram uma grande era do welfare state, do estado de bem-estar social, à la americana, não à la europeia, e de predominância do Partido Democrata. Isso foi entre 1932, que foi a vitória de Franklin Delano Roosevelt, os seus sucessores, até 1979. O Jimmy Carter foi o último grande presidente democrata dessa era do New Deal. Vou reformar um pouco aqui a nossa colocação anterior. É a era do New Deal, né? Foi a era da grande hegemonia democrata, da grande orientação keynesiana, né? Que predominou no mundo todo, principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Né? Lembremos aqui, só um exemplo, quando o presidente Richard Nixon concorreu à eleição, a economia americana estava com forte inflação, com perda da atividade econômica, e o presidente Nixon, que era um republicano, disse para o presidente do Banco Central: não importa o que você faça, pode gastar o dinheiro que eu preciso ganhar a eleição. Se você não fizer isso, eu vou perder a eleição, porque o eleitor não vai querer votar em mim. Então, o presidente Nixon, um republicano, estava desesperadamente procurando uma base, digamos, democrata, keynesiana, de orientação keynesiana. Mas a crise de 79, que começa antes, né, que começa com a crise do petróleo, que começa com a guerra do Yom Kippur, né, o choque do petróleo, ele se arrasta com a derrota americana no Vietnã. Isso obrigou realmente a perda da hegemonia democrata e começa a hegemonia republicana. Né? Então, de 1979 para cá, já são 41 anos. Vamos chamar esse período de a grande era neoliberal.
ela, como nós já falamos anteriormente, também está em crise. E agora a crise da Covid vai exigir o quê? Vai exigir gasto público. É keynesianismo, é democrata. Então a pergunta que você faz, se vai haver uma espécie de dinastia dos democratas, tirando a palavra dinastia, mas não deixa de ser um pouco verdade. É possível que estamos começando uma grande fase de hegemonia de 30, 40 anos das ideias democratas. É possível. Não está claro se isso vai ocorrer, vai depender muito do sucesso da política de Joe Biden. A economia americana tem um grande inimigo, digamos, um grande concorrente, é a China. E o que a China faz? Políticas keynesianas de cabo a rabo. É gasto público, programação econômica, enfim, não teve jeito, né? Para reindustrializar os Estados Unidos, para reinserir a economia americana competitiva, conquistar mercados, isso tudo pode ser que aponte para um grande ciclo de hegemonia de presidentes democratas, né? Biden já é um senhor idoso, mas a vice já está sendo apontada como a sua sucessora, talvez no outro mandato, para ficar 2 mandatos, seriam 3 mandatos, e, dependendo das coisas, pode se estender, né? Então, eu creio que o Trump também, a crise de pelanca do presidente Donald Trump é um pouco, talvez, o sentimento de que ele, um aristocrata, né, financeiro, um especulador imobiliário, um empresário cheio de dívidas, não veja essa política de gasto público, de integração social, de respeito às diversidades, LGBT, essa agenda e que vai demandar gasto público, ele possa pensar por que gastar com eles e não gastar com os grandes investimentos, como os que eu faço, para que eu possa gerar os empregos que essa população precisa. Então, eu creio que já apontamos aí, sim, é possível estarmos iniciando uma era de hegemonia das ideias democratas e com o passado e já secular de vinculação dos democratas com políticas sociais. Eu gostaria de abordar com você também, Bernardo, aquela polêmica que surgiu depois que os perfis do Donald Trump nas redes sociais foram bloqueados pelas próprias empresas. Há quem diga que isso demorou a ser feito pelo fato de o presidente dos Estados Unidos utilizar as redes sociais como principal ferramenta de propagação do seu discurso de ódio e falacioso, mas outros alegam que esse é um perigoso ataque à liberdade de expressão. Como é que você observa esse caso, Bernardo? Nós nos vemos de frente a um grande desafio, né, que as redes sociais trouxeram, tanto quanto o próprio personagem Donald Trump, o seu movimento, que é conhecido como Trump, está sendo chamado de trumpismo, né? Eu, quando era mais jovem, conheci o reaganismo, agora temos o trumpismo, né? Que é a questão da democracia, né? Se um dono de uma grande rede social, ele tem direito de cancelar a inserção, né, de um presidente de um país, né, como os Estados Unidos. Enfim, ele foi no nó gordo, ele foi na jugular da vida política do trumpismo, que depende do YouTube, do WhatsApp, do Facebook e de outras redes aí que também foram canceladas, né? Pelo menos temporariamente. Aí nos vemos de frente a uma escolha de Sofia. Isso seria democrático, seria lícito, né, em termos de convivência política, você cancelar um adversário? É uma pergunta que eu não tenho uma resposta muito clara, a não ser um uso muito pessoal disso. No momento de crise, sim, é democrático, porque ele estava querendo atiçar o caos. Muito embora outros líderes políticos, numa crise política, precisem das redes sociais para organizar a população, colocar suas posições. Então, esse impasse não tem solução, porque as redes sociais são elementos aglutinadores que beiram o monopólio, né? O Facebook, o WhatsApp e o Twitter são quase monopólios. A solução seria espalhar, dissolver esse monopólio
e as pessoas teriam muita dificuldade de montar uma rede com tanta facilidade, né? Talvez fosse essa a solução. Mas, de qualquer forma, eu creio que, nesse momento, já que o presidente Donald Trump caiu das tamancas e resolveu fazer uma ação política espetaculosa, foi o mais sensato a ser feito, muito embora eu considere isso uma espécie de porta de entrada, que já vem, inclusive, sendo praticado, para que qualquer inimigo, adversário, tenha sua conta bloqueada. Então, não é uma coisa boa per se, mas, nesse momento, foi necessário fazer isso. E como é que fica a América Latina depois de toda essa polêmica que se deu nos Estados Unidos, Bernardo? Nós sempre fomos considerados o quintal dos estadunidenses, que deitaram e rolaram, impondo uma série de ditaduras no nosso continente. E agora, depois dessa tentativa de golpe, o discurso imperialista dos Estados Unidos tende a se arrefecer por aqui? Eu creio que o grande teste, até da política como um todo, do presidente que tomará posse, Joe Biden, vai ser a América Latina, a política externa americana para a América Latina. Isso porque a América Latina é muito específica, a sua situação física de continuidade territorial, do mesmo continente que os Estados Unidos da América, muito ciosos por questões de segurança. Isso tem uma história muito rica de detalhes, a preocupação deles de não deixar nada invadir o território, e a área de segurança seria o resto do continente, ao sul, né, dos Estados Unidos. Mas também pelo fato de que nas 2 últimas décadas surgiu na América Latina governos que conseguiram resultados econômicos a partir de uma desobediência não agressiva, não ostensiva, às orientações mais gerais do governo norte-americano, independente deles terem sido republicanos ou democratas. Falo aqui dos governos de centro-esquerda, de esquerda, com vários matizes, né? Desde a Bolívia, de Evo Morales, o Equador, o governo agora de centro-esquerda moderada da Argentina, o governo do Lula, que dispensa apresentações para o nosso público, desobedeceram, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sem muita agressividade, sem muita hostilidade, mas disseram não, em vários momentos, em várias orientações. Então, eles providenciaram golpe de Estado, com exceção da Argentina, mas no Paraguai, no Brasil, no Equador, na Bolívia, e agora, lentamente, a perspectiva de retorno desses governos, que já ocorreu na Bolívia, pode ser possível no Equador, né? Dificuldades no Paraguai e no Brasil, a situação política ainda está um pouco instável, mas o governo que eles colocaram, ajudaram a colocar no poder, está se desgastando dia a dia. Não é uma certeza que haverá viabilidade eleitoral desse governo. Então, tudo isso coloca para os Estados Unidos, e voltamos aqui a falar, um governo de centro-esquerda, moderado do México, né? Então, tudo isso, somado a Cuba, Nicarágua, coloca um problema na política externa americana. Agora, se o presidente Joe Biden resolver fazer uma política de boa, digamos assim, uma política de conciliação, de convivência, resolver os problemas, e tolerar os governos de esquerda, vai ser o seu grande teste. Esse problema não existe na África, pela alta complexidade, né, do continente africano, são 85 países, né, um número muito grande de realidades, não vai haver um alinhamento de governos com tanta facilidade quanto na América Latina. A Ásia tem o Japão, a China dispensa apresentações, é um gigante em crescimento. O teste chinês está sendo feito neste momento e não está sendo bem sucedido, né? A China não está sendo derrotada pelo imperialismo americano, não está sendo confrontada, muito pelo contrário, está se impondo e ampliando seus raios de ação, inclusive com
para lembrarmos aqui, com a nova Rota da Seda, caminhos ferroviários que vão dinamizar o comércio, vão facilitar as trocas internacionais, enfim, as virtudes disso não temos condições de falar nesse momento. Então, a América Latina é um grande teste, porque a política replicada de Donald Trump na América Latina, ou dos neoliberais, num caso ou outro, não deu certo, né? As estruturas necessárias para o enfrentamento da crise que alguns países, como a gente assistiu na mídia, como o Equador, chegaram ao colapso total, né? No atendimento não só dos doentes, mas também dos falecidos, que tinham seus corpos recolhidos para o sepultamento, mostram que há um embate a ser travado pelas forças políticas latino-americanas. E sabemos que Joe Biden foi um dos articuladores do golpe de 2016. E perguntamos-nos, ele mudou de posição? Ele vai adotar uma nova orientação? Vai tolerar que esses governos ganhem e governem, sejam bem-sucedidos, confrontando um pouco as orientações do Estado americano? Ou vai adotar uma política igual à do Trump, de confronto total e absoluto, com o passado da política externa de Barack Obama, que não foi muito diferente de Trump, teve lá suas diferenças, mas hostilidade, golpe. O golpe em 16 no Brasil foi perpetrado sob o guarda-chuva da Embaixada Americana em Brasília. Então, nós temos aí o grande teste. Será que para restaurar o poder democrata americano, reconstruir a economia americana, a América Latina está dentro desse cálculo e seria do tipo, deixa eles governarem do jeito que eles quiserem, deixa as esquerdas ganharem, se elas ganharem, ter os seus sucessos, suas políticas sociais, e vamos em frente compor outra realidade internacional. Então, eu creio que a América Latina vai ser o grande teste, o grande palco de explicitação do que será o governo Joe Biden como um todo. Bernardo, eu quero te agradecer por mais uma vez você estar aqui conosco no Faixa Livre. Vamos aguardar aí os acontecimentos que nós teremos aí na próxima quarta-feira. Quero te desejar também um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Bem, Anderson, ouvintes do Faixa Livre, um prazer estar aqui com vocês. Uma boa semana para todos nós e uma boa vacina também para todos nós. Obrigado. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora nós vamos conversar com o médico sanitarista, diretor da Federação Nacional dos Médicos, José Alexandre Romano. José Alexandre Romano, bom dia. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É uma honra estar aqui para conversar com vocês nesta manhã. José, eu quero te agradecer por essa entrevista que você nos concede aqui ao Faixa Livre e também te desejar um feliz ano novo. José, a situação no Brasil provocada pela pandemia de Covid-19 está calamitosa. Somos o segundo país no mundo com maior número de mortes. Alguns estados, como o Amazonas, estão com o sistema de saúde colapsado e ainda não começamos a vacinar, quando já há mais de 50 países no mundo imunizando as suas populações. Qual é a análise que você faz desse estado atual da pandemia no Brasil, José? Era algo esperado, na sua opinião, pelos discursos das autoridades? Infelizmente, sim. Era algo esperado por causa do discurso, principalmente do presidente da República. Desde o início, o presidente da República colocava a questão da pandemia em segundo plano e a questão da economia como principal. O presidente, ele por diversas vezes minimizou os efeitos da pandemia, diferentemente de outros presidentes e outros primeiros ministros pelo mundo. Então, nós estamos num momento ímpar, né? É o único país do mundo onde nós temos um presidente que fala em tratamento sem ser médico e coloca a população em risco a todo momento, porque não se esperava, inclusive,
que a gente sofresse agora uma situação impensável, faltar oxigênio numa cidade como Manaus, uma capital com mais de 2 milhões de habitantes. Então, tudo que nós estamos vendo agora, esse teatro de horrores, foi feito e dirigido pelo presidente da República, que negou a doença desde o início, que falava em tratar doentes com um tratamento que não é baseado na ciência, passou por cima de 2 médicos ministros, né, e colocou um general no comando da saúde, um general que não entende nada de saúde. É muito complicado. A situação que nós estamos vivendo é desoladora. Ainda bem que nós temos um sistema único de saúde pujante que conseguiu segurar e não temos ainda o 1 milhão de mortos esperado para essa pandemia, mas parece que o presidente torce por isso o tempo inteiro. E essa politização da vacina, José, estabelecida entre o João Dória e o Jair Bolsonaro, prejudica o plano de imunização? Esses interesses eleitoreiros que estão por trás da pandemia no Brasil podem piorar o problema, na sua opinião? Olha, eu vejo essa questão da politização com uma certa cautela. Por quê? Na verdade, não é politização que está ocorrendo, e sim um movimento anti-vacina pujante no Brasil, capitaneado pela extrema-direita internacional, que tem o movimento anti-vacina como um dos pilares, né? E o que tem acontecido no Brasil é que agora a mídia, toda a imprensa está descobrindo que existe um movimento muito forte contra as vacinas. Esse movimento já existia, ele não é pouco significativo, ele é muito significativo, porque ele atrapalhou muito as vacinações de H1N1, nós tivemos dificuldade de conseguir as metas. Na vacinação do HPV, várias mulheres jovens não foram vacinadas porque a sua religião não permitia, então houve campanhas na internet, muitas fake news contra a vacina do HPV e da vacina do sarampo. A vacina do sarampo, várias pessoas morreram no Brasil agora porque o sarampo voltou devido a esse movimento. Agora, este não é um movimento político só. Infelizmente, a justiça não tem visto como um movimento criminal. Na verdade, isso é crime o que está sendo feito, né? Esse discurso contra as vacinas, depois de tudo que o mundo conseguiu avançar, todo o avanço que nós tivemos no século XX foi graças à vacina. Se nós não tivéssemos vacina, nós veríamos uns verdadeiros tormentos em todo o século XX. Ainda bem que nós tivemos vacina e vamos continuar a ter. Agora, esse movimento, eu vejo ele mais do ponto de vista penal e não muito do ponto de vista político. São movimentos extremistas. No meu entender, é um novo terrorismo, é o terrorismo biológico. Qual foi o principal erro cometido pelas autoridades do nosso país para chegarmos a essa situação, José? O que poderia ter sido feito e foi negligenciado até aqui, na sua opinião? O principal erro, no meu entender, foi não ter tido comando central por parte de Brasília dessa pandemia. Com o ministro Mandetta, teve um insight disso, mas depois se perdeu e desde o início, devido à sabotagem do próprio Palácio do Planalto, não se conseguiu esse comando único que é necessário numa guerra contra o vírus, né? É uma guerra que a gente está entrando, que tem um general no comando, e esse general dá tiro para todos os lados. Temos tudo para perder, né? Então, infelizmente, o Ministério da Saúde perdeu o protagonismo dele de centralizar as ações de saúde no Brasil, e os estados e municípios, pela própria crise que vive, política que esse país vive, não consegue se entender também. Nós temos, por exemplo, na questão do lockdown, né? Temos agora Belo Horizonte, está em lockdown. Do lado de Belo Horizonte não está em lockdown. Então você vê que você não tem entre os próprios prefeitos ações comuns, né? Há algumas tentativas de tentar uma ação comum conjugada, mas o povo vê com desconfiança. Ele não consegue primeiro entender o que está acontecendo, porque são várias ordens de vários lugares ao mesmo tempo. Então, cai a credibilidade das medidas, e isso que eu vejo como maior preocupação.
O brasileiro ele não está tendo fé no que está vendo vindo das autoridades. Isso há muito tempo. E agora na pandemia piorou, porque as autoridades elas estão muito mais preocupadas com o palco do que realmente com ações efetivas e a necessidade nesse momento de estarem juntos para combater um vírus. Então a classe política não conseguiu, o Congresso Nacional também deixa o presidente fazer o que quer, o judiciário tenta mudar alguma coisa, mas cada um dando um tiro para um lado e o povo acaba não confiando em ninguém. Isso daí é muito ruim para a guerra contra o vírus, né? O exército está completamente sem saber, o exército, no caso o povo, sem saber para onde ir. Agora, você achou correta essa troca dos dois ministros que antecederam o general Eduardo Pazuello, o Luiz Henrique Mandetta e o Nelson Teich? Você acredita que o país estaria nesse cenário com quase 210 mil mortes pela pandemia se um deles tivesse continuado no cargo, José? Olha, é uma pergunta difícil de responder, porque o Mandetta ele fez uma administração muito centralizada na pessoa dele, né? Muito ali aquele grupo dele e tal, e eu entendo que ele pecou em relação à organização dos estados e municípios, porque já se sabia que nós estávamos num problema sério na China desde o final de 2019. E mesmo assim, o Ministério da Saúde ficou inerte. Hoje ele é lembrado como uma pessoa que foi muito importante no processo e tal. Eu não tenho essa visão, não. Eu acho que o Mandetta cometeu o maior pecado de também ter relativizado bastante a pandemia. A gente que está na área de saúde, a gente percebe que a maior parte dos gestores não acreditavam que nós teríamos uma pandemia dessa magnitude no mundo, inclusive no Brasil. Essa é uma realidade. O negacionismo, parece que o negacionismo é só do presidente. Não, o presidente ele foi eleito e ele tem uma maioria política até o início dessa pandemia. O Congresso Nacional continua alinhado com o presidente. Então, não vejo muito que o ministro é uma andorinha diferente que está fazendo verão. Não, o Mandetta ele já tinha avisos internacionais da situação. Nós tivemos todo o carnaval que aconteceu no Brasil e a pandemia, o anúncio da pandemia foi antes do carnaval. Já era para ter suspendido o carnaval, mas teve, no meu entender, a gestão dele, coragem também, porque o próprio presidente da República não apoiava a gestão dele, né? Então também tem isso. Mas eu acho que, olhando retrospectivamente, eu acho que o Brasil estaria com os 200 mil mortos mesmo com a gestão Mandetta, porque a gestão Mandetta ela não mudou uma coisa importante nessa pandemia, é que o sistema de saúde já estava em crise quando Mandetta assumiu, né? Desde o governo Temer, houve um limite, um teto dos gastos para a saúde, e isso impactou muito a saúde no Brasil. Então, o Mandetta não teve a coragem necessária de gritar contra esse teto dos gastos, o teto dos gastos continua, e, no meu entender, é um dos maiores fatores que nos levou aos 210 mil mortos. É claro, com o regente da orquestra, o presidente da República, mas não dá para tirar a questão do governo Temer ter feito aquela emenda que fez teto de gastos para a saúde e fez com que o investimento da saúde caísse muito. Mas essa questão do investimento da saúde tem a ver com o neoliberalismo no Ocidente, né? Então não é uma questão só no Brasil. A tragédia que nós estamos vendo na América Latina, nos Estados Unidos, na própria Europa, é o desfinanciamento da saúde pública. Então, por que as pessoas estão morrendo? O Manaus agora mostra, está faltando oxigênio, está faltando profissionais de saúde. Por isso que as pessoas estão morrendo. As pessoas estão sem atendimento, sem assistência. E elas morrem
sem assistência elas vão morrer e o número de mortes aumenta. E aí o presidente, ele sabe disso, ele sabe que a assistência é baixa, ele não tem, e aí como ele vê que não tem condições de dar essa assistência, ele fica preconizando o tratamento precoce. Pelo que eu vejo na fala do presidente, quando ele fala, vai todo mundo morrer, é aquela visão fatalista, né? Olha, esse sistema já está desse jeito mesmo, as pessoas vão morrer mesmo. O próprio Mandetta falou com o presidente que teria 180 mil mortos. Então, olha, se você é ministro da Saúde e faz uma projeção de 180 mil mortos, é porque você sabe que o seu sistema de saúde está com muitos problemas, né? No caso do Nelson Teich, sabe aquele papagaio de pirata que entra numa foto? Ele entrou na hora errada, ele fez tudo errado, ficou 30 dias, nós perdemos 30 dias de tempo naquele momento para sair melancolicamente, já sabendo que o presidente da República não iria fechar com nada em relação às questões que são importantes para essa pandemia. Isolamento social, uso de máscaras e fechar o comércio, fechar os serviços não essenciais. Então, é o teu negócio. Não teria muito jeito. Eu acho que nós estaríamos na mesma situação. Eu acho que tanto o Teich como o Mandetta não tiveram coragem de bancar o que tinha que bancar no Brasil logo no início dessa pandemia, que era fazer um isolamento social mais profundo e as consequências o Ministério da Saúde não tinha como arcar. Este é o problema. Ele não adianta você trancar as pessoas em casa e ao mesmo tempo não conseguir oferecer assistência médica para as pessoas. Então eu entendo que a gestão do Mandetta e de Nelson Teich, elas fracassaram porque não dá para fazer saúde com esse teto de gastos. E qual é a avaliação que você faz para essa gestão do general Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde? Ele chegou ao posto sob a égide de ser especialista em logística, mas não é bem isso que está parecendo. Ele não conseguiu sequer comprar seringas e agulhas para que a nossa população fosse imunizada. Os estados é que tiveram de agir neste sentido. Qual é a sua análise para a atuação de Eduardo Pazuello, José? Em relação ao ministro Pazuello, eu fico até muito triste em ver uma pessoa da minha geração, ele é 3 anos mais novo que eu, e está fazendo um papel desse, né? Porque imagina que se eu tivesse sido escalado para ir para o Ministério do Exército, seria o mesmo desastre. Ou para o Ministério da Economia, outro desastre. Eu não entendo nada daquilo. Como que eu posso assumir no meio de uma pandemia, eu vou assumir um Ministério da Saúde não sabendo absolutamente nada de saúde, não conhecendo o Sistema Único de Saúde, não sabendo o que fazer. Agora, saber fazer logística, uma coisa é fazer logística no Exército, outra coisa é a logística na saúde, que é muito mais complexa. Para você fazer qualquer coisa na saúde é muito mais complexo, que não é só uma ação material de mexer em estoques, não é só isso. Ele não conseguiu comprar seringa porque isso não é a preocupação principal dele. Ele nunca pensou que vacina precisa de seringa. Olha, você vai falar, mas isso é muito pueril. Mas é pueril sim, uma pessoa que não trabalha na saúde, ele não entende que precisa de vacina, precisa de recursos humanos, precisa... Na questão do oxigênio. Eu estou com uma epidemia de Covid, eu estou com uma cidade como Manaus, que não tem acesso a lugar nenhum, que para você conseguir qualquer coisa, primeira coisa que o Ministério da Saúde teria que ver é como que está lá a questão de materiais e insumos para enfrentamento da pandemia. Isso não foi visto, está claro que não foi visto. Faltar oxigênio no meio da pandemia. E o mais inusitado é que o general ele teve que receber ajuda da Venezuela, né? É mais interessante nesse governo essas coisas bizarras, né?
a gente até ri, mas é triste um negócio desse. Como que a gente tem hoje um ministro da saúde no meio de uma pandemia, que é um general, que sabe de saúde a mesma coisa que eu sei de exército, absolutamente nada. Como é que a Federação Nacional dos Médicos tem atuado diante de todo esse caos provocado pela pandemia, José? Vocês têm dialogado com as autoridades na cobrança para uma solução dos nossos dilemas de saúde? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, o que é que vocês já fizeram até aqui. A Federação Nacional dos Médicos, ela é distribuída, na verdade, pelo país através dos sindicatos dos médicos. Como no caso aqui do Rio de Janeiro, né, a gente vê a atuação do Sindicato dos Médicos diariamente, né, em relação à questão dos profissionais de saúde, a questão dos próprios hospitais de campanha, posicionamento do sindicato em relação à necessidade de lockdown, no momento que era necessário, o sindicato se posicionou. Então, a gente se posiciona através dos sindicatos. Então, a federação é uma federação de sindicatos. O nosso presidente, ele pertence ao Sindicato de Brasília. Por diversas vezes, ele teve que, inclusive, ir na justiça para exigir o lockdown por causa dos números assustadores em Brasília. O nosso presidente lá do Sindicato dos Médicos de Manaus, ontem divulgou um vídeo que viralizou na internet e o Dr. Mário mostrou o sofrimento que os médicos estão passando lá em Manaus. Infelizmente, Anderson, as nossas autoridades, elas dialogam muito pouco com as entidades. Se tivessem dialogado mais, não teriam feito a metade das atrocidades que foram feitas até agora. Então, medidas assim, estapafúrdias, abre o hospital de campanha, fecha o hospital de campanha, os profissionais não são, e pior, os profissionais ficam sem salário também, não pagam os profissionais de saúde, né? Então, nós estamos tendo que ir na justiça por diversas vezes, por diversas questões. É profissional de saúde que fica sem pagamento, é profissional de saúde que fica sem comida. Nós estamos vivendo nessa pandemia um verdadeiro caos no país inteiro. E os nossos sindicatos, infelizmente, ao invés de dialogar com os profissionais para a gente armar o nosso exército da melhor maneira possível, está tendo que correr atrás do prejuízo. O que é correr atrás do prejuízo? Os profissionais que ficaram sem EPI, profissionais que estão sem pagamento, situações que não poderiam acontecer, né? Que a autoridade, ela não, na verdade, ela não faz essa interseção com os profissionais, infelizmente. Você vê o heroísmo dos profissionais de saúde. Hoje, Manaus foi uma cena muito bonita, né, que nós vimos pela própria Bandeirantes, no Datena, agora mais cedo, os profissionais de saúde aplaudindo. Foi muito emocionante, aplaudindo os pacientes que estavam indo, conseguiram sair daquele viés de morte que estava lá. E então, os profissionais de saúde estão trabalhando muito, exaustos e sem a autoridade conversar com a representação. E a autoridade finge que nós não existimos, parece que ali nós não existimos. Hoje, as autoridades, quem fala bem dos profissionais de saúde é a imprensa. Você não vê a autoridade. A autoridade, quando ela fala bem do profissional de saúde, ela está querendo voto. Ela não está querendo resolver. Então, eu passo para você, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós estamos sem plano de cargos, carreiras e salários até hoje dos profissionais de saúde do Estado e dos municípios. Médicos ganhando muito pouco, enfermeiros ganhando abaixo do salário mínimo, sem condições de trabalho. Então, se nós tivéssemos mais diálogo, se as autoridades conversassem mais com a federação e com as afiliadas, que são os sindicatos, nós talvez estaríamos numa situação bem melhor. Infelizmente, não tomaram as decisões que eram necessárias, que às vezes são duras, né? O caso, por exemplo, agora, né, da discussão do lockdown ou não lockdown, está demorando a tomar decisões mais restritivas. Do jeito que está aí, nós vamos ter uma tragédia humana no Brasil absurda. Nós não podemos mais ficar da situação. Tem que ter alguma medida mais concreta, não adianta negar isso. E as autoridades, elas não querem conversar com a gente porque também sabem que a gente vai falar o que tem que falar, né? O que está prescrito ali, né?
Eu não vou falar o que não está prescrito pela medicina. A medicina manda fazer algumas coisas em pandemia. Eu vou ter que falar com as autoridades aquilo e as autoridades não estão querendo ouvir. Então, por que há essa apatia entre as entidades no trato com esse governo irresponsável do Jair Bolsonaro, em especial com esse militar incapaz de coordenar a saúde do nosso país em um momento tão grave, José? Por que vocês, dirigentes de conselhos, federações e sindicatos, não se unem para pedir a saída imediata do Pazuello do Ministério? Porque não é possível. O governo praticamente não se mexeu durante o ano de 2020 para preparar o país para a vacinação iminente contra a Covid-19. Agora que estão tentando correr atrás do prejuízo. Tem país vacinando sua população há 1 mês e meio, José, e aqui nós seguimos com uma gestão tentando emplacar um coquetel de remédios para o tratamento do coronavírus que só o Bolsonaro recomenda. Anderson, a questão das entidades médicas é muito complexa. O que acontece? Os conselhos de medicina, eles não são entidade médica, eles são uma autarquia federal. A Associação Médica Brasileira, ela, por exemplo, ela teve uma mudança agora. A oposição a essa posição que você está colocando de ficar quieto, não fazer nada, a antiga direção da Associação Médica Brasileira era do base do governo atual, do governo Bolsonaro. A mesma coisa acontece com os conselhos, né? Então, esses conselhos e essa associação médica foi eleita na época da eleição do Bolsonaro. E aqui no Brasil, quando o Bolsonaro foi eleito, ele conseguiu eleger em muitas entidades pessoas muito seguidoras dele. Infelizmente, na categoria médica, no caso, né, nós temos um grupo de seguidores muito forte do presidente, né, mas isso eu entendo que acontece porque nós tivemos erros, né, por parte dos governos anteriores na interlocução com a categoria. Né? E a categoria ela começou a se apegar aí ao governo Bolsonaro, né? E a gente tem problemas, né? Mas eu acredito que esse silêncio que você está dizendo, ele vai mudar por este ano, né? A gente já tem algumas cartas dos presidentes do Conselho Regional de Medicina, dos ex-presidentes, do Conselho de São Paulo, já está havendo uma reação da categoria. A própria derrota do grupo bolsonarista na AMB foi muito importante, então nós tivemos agora a posse da Associação Médica Brasileira, a própria Federação Nacional dos Médicos, a gente está tendo mudanças nos sindicatos, né? Então, o nosso sindicato do Rio, ele tem sido muito importante, ele é um sindicato de denúncia, é um sindicato que não deixa passar e não passa a mão na cabeça das coisas translocadas que nós estamos vendo aí. Então, eu acredito que essa mudança ela vai ser um pouco demorada, mas não é só os médicos que estão apáticos, a população também está apática. A população está apática porque ela não vê saída, assim como grande parte dos médicos, enfermeiros. O povo está assim, em estado de êxtase. O que fazer? Estamos sem comando, o comandante do navio fica prescrevendo remédios e fica cada dia fazendo um discurso novo, e todo dia tem uma briga nova e o navio está se afundando e a gente não sabe o que fazer. O que está vivendo é isso, a sociedade também está apática. José Alexandre Romano, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar mais uma vez um bom dia de trabalho e um forte abraço. Muito obrigado pelo convite do Faixa Livre, estamos sempre à disposição. E um bom ano para todos os ouvintes. Conversamos aqui com o médico sanitarista, diretor da Federação Nacional dos Médicos, José Alexandre Romano. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais um programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!